Bom, eu conheci Paulo Emílio em 68, como aluno da ECA. O curso tinha sido inaugurado em 67, eu era da primeira turma, mas ele só veio dar aula para nós em 68, 69, 70. Tive esse primeiro período de convívio assim, como aluno, e depois, a partir de 71, eu fui fazer um mestrado, aí já na Faculdade de Filosofia, em Teoria Literária, onde ele também era professor e orientava, e eu fui orientando dele até 75. Eu fiz um mestrado lá, tive um contato enorme nesse período, foi ótimo, né? E depois eu tive uma situação assim, eu viajei no meio, eu terminei o mestrado e viajei para os Estados Unidos. Eu fui para Nova York, para a Universidade de Nova York. E enquanto eu estava lá, fiquei 2 anos e pouco, ele morreu em 77, um pouco antes de eu voltar, né? Então o meu contato com ele foi efetivamente a partir de 68 até, enfim, no último período já à distância, só eventual troca de cartas, etc., né? Claro que ele marcou muito a minha geração, porque ele, enfim, era a maior referência enquanto alguém que pensava o cinema em geral e o cinema brasileiro naquele momento, né, com uma consciência histórica extraordinária e, ao mesmo tempo, uma familiaridade muito grande com todos os aspectos da cultura cinematográfica de quem tinha viajado, de quem tinha tido uma formação muito sólida aqui, né, na Faculdade de Filosofia, lá quando ele e os amigos fizeram a revista Clima, no início dos anos 40. Né? Então, o meu contato com ele foi muito marcado por esse período em que ele foi meu orientador. Né? Bom, ele, no momento em que eu o conheci, ele já estava com um percurso todo consolidado, né? Não só como ensaísta, né, que tinha produzido os livros e os ensaios e os artigos naquele período do suplemento literário do Estado de São Paulo, e tinha sido fundador da Cinemateca dentro de uma perspectiva muito clara de construção, né, de uma historiografia, de construção de uma consciência clara do percurso do cinema brasileiro, né, ao longo do século XX. Né? Então, esta ideia vinha muito de uma consciência de que é preciso que você dê conta do que está próximo, né, que era uma das questões que eram levantadas lá pelos professores franceses lá na Faculdade de Filosofia. Falaram, vocês têm que entender o que é a experiência social de vocês, a experiência histórica, o que é essa cultura que está sendo construída aqui, nesse país. Ou seja, claro que com o maior possível, com as referências as mais amplas possíveis, mas havia essa ideia que eu acredito seja muito pragmática, no sentido de um reconhecimento, né, da tarefa, né, que, entre outras, nos cabe de maneira mais privilegiada. Né? É uma coisa que você vê também em outros intelectuais da geração dele, essa ideia de, olha, temos que dar conta, né, dessa formação desse complexo cultural que envolve cinema, que envolve teatro, que envolve artes visuais, que envolve literatura, né, e envolve o tecido da vida cotidiana, etc. Quer dizer, não se trata de trabalhar com a ideia de que o Brasil é uma substância, ou a ideia de nação está pautada por uma espécie de essência, não é isso. É simplesmente um reconhecimento de que na interação social e no que está próximo e o lugar de onde você fala, né, define um desafio que é fundamental, né, você responder. Então, isso marcou muito aquilo que ele passou para a gente, tanto como aluno, depois como orientando. Né? E Paulo Emílio era uma pessoa que trouxe um tipo de contribuição que não é apenas pautada pela ideia da especialização, né, como às vezes hoje você tem no mundo universitário. Né? Quer dizer, era a pessoa inteira, com tudo o que ele trazia enquanto uma pessoa, com a cultura que ele tinha, com os dados que ele tinha e com a postura, né, que eu digo enquanto um projeto intelectual, enquanto um projeto político. Né? E isso eu acho eu espero que eu tenha, em parte, pelo menos, assimilado essa noção de que, né, trabalhar no espaço da cultura não é apenas você operar conceitualmente dentro de uma faixa demarcada,
né, de disciplina acadêmica, né? Não, pelo contrário, você tem que dar conta desse lado, mas você, fundamentalmente, tem que se posicionar e tem que ter um projeto, né, dentro do qual você leva em conta, né, todos esses aspectos que envolvem, enfim, cultura e sociedade, universidade e o contexto em que ela está. Ou seja, esse carisma ao qual as pessoas se referem, que era muito próprio dele, vinha disso. Quer dizer, ele era uma pessoa inteira. Ele estava ali para transmitir, não é, uma experiência como a ideia do narrador tradicional, no sentido de que é aquele que vem, não é, dotado de um repertório e você vai interagir com tudo isso. Não é apenas dentro de um espaço demarcado, de uma disciplina. Olha, essa ideia da pessoa inteira e a mobilização de tudo que constitui a sua formação e o seu repertório no trabalho com o cinema e com os cineastas, tem um bom exemplo no livro sobre o Jean Vigo, né, em que a gente percebe que os motivos que o levaram a estudar o Vigo são uma soma de aspectos como a questão política envolvida no fato de ser filho do Almeida, no fato do próprio Vigo ter, né, uma certa relação com este legado do pai, o fato do Vigo ter, né, um projeto muito independente de constituição da sua filmografia, da sua obra, né, a sua capacidade de ter conduzido o seu trabalho segundo um princípio de coerência, que era como cineasta, como cidadão, enfim. E o fato de também Vigo, pela situação peculiar dele, ele era um cineasta que começou, né, na virada dos anos 20 para os anos 30, num momento em que a chegada do cinema sonoro tinha abalado muito todo o ideário do pessoal que não só pensava, mas fazia cinema dentro de um espírito de vanguarda, né? Então, havia a tradição criada por Jean Epstein, por Germaine Dulac, pelo surrealismo, com Buñuel e outros, que, no momento, né, dessa passagem, reagiram de formas mais variadas. Quem reagiu melhor, para mim, a meu ver, foi o Buñuel, né? Mas, de qualquer maneira, na França, o Vigo ele faz o filme sobre o A Propos de Nice, que tem um vínculo com algo que já era, né, uma tradição dentro do cinema silencioso, que eram esses filmes sobre cidades, que a gente, em geral, chama sinfonias das cidades, né? Havia o filme do Walter Ruttmann, sobre Berlim, havia um filme chamado Paris qui dort, Paris que dorme, do René Clair, feito em Paris. Havia o Dziga Vertov, que tinha feito O Homem com a Câmera, que era também um filme que tem muito a ver com esta montagem da vida cotidiana da cidade, né? Tinha o filme do Alberto Cavalcanti, o Rien que les heures, chama em francês, que também é dos anos 20 e faz parte desse conjunto. Então, o A Propos de Nice, num primeiro momento, o crítico imediatamente remete a essa tradição, embora seja um filme mais curto, né? Mas logo você vê o Zéro de Conduite e depois o Atalante, definem uma inserção do Vigo, né, num cinema francês dos anos 30, né, que em geral se define como realismo poético, em geral se define como um cinema que vai assumir de forma mais direta a tradição narrativa, né? Porque a vanguarda tinha um processo de questionamento da narrativa que está lá no Vigo. Porque o Vigo faz isso, quer dizer, talvez o Atalante seja um filme que, com todas as particularidades de estilo do Vigo, ele esteja já inserido nessa tradição de um cinema narrativo francês dos anos 30, do melhor, né? Das melhores coisas foram feitas na França. Mas, de qualquer maneira, o Paulo Emílio é muito feliz quando ele tem uma frase que eu acho que sintetiza bem esta particularidade do estilo do Vigo, que é assim, o Paulo Emílio fala, ele preferia a unidade de estilo do que a unidade de ação. Então, embora, né, os filmes tenham essa dimensão, não o A Propos, mas o Zéro de Conduite e o Atalante tenham
essa dimensão narrativa muito clara, eles não se estruturam segundo regras de concatenação, né, próprias ao cinema clássico, eles não se estruturam para dar conta de ações da maneira mais didática e pedagógica para o espectador. Pelo contrário, eles são filmes cheios de lacunas, são filmes em que o processo narrativo, né, ele se subordina, né, a essa unidade de estilo, né, que é uma certa forma de posicionar a câmera, uma certa forma de estabelecer cenas que são bloqueadas e que têm uma força por si próprias, né, seja dentro daquela peniche, seja quando as pessoas saem para as margens, etc., né. Embora as sequências estejam inseridas num relato que dá conta de uma história de amor, uma história, né, que envolve os dois protagonistas, e a presença forte do personagem interpretado pelo Michel Simon, você tem, né, uma clara opção, né, por uma montagem que é descontínua, que produz saltos, que obriga o espectador a pensar, né, as relações que estão sendo construídas, né. Então, na verdade, o que o Paulo Emílio fez foi se aproximar do Vigo sem um conceito a priori do que o cinema do Vigo era. Ele não tentou falar, não, vamos classificar o Vigo, vamos tentar ver a relação do Vigo com a vanguarda dos anos 20, vamos tentar ver a relação do Vigo com Marcel Carné, com Duvivier, mesmo com Jean Renoir, que estava já também em plena carreira. Não, ele não faz isso, porque ele prefere um método que é de aproximação, né, que, se você quiser, a gente pode definir como uma certa fenomenologia, quer dizer, a ideia de dar conta do objeto da forma a mais íntima possível. Para te dar uma ideia, ele nos dizia sempre isso: olha, o que é fundamental na nossa relação com os filmes é nós nos comportarmos um pouco como esponjas, quer dizer, você tem que absorvê-lo. Né? A ideia de absorção, a ideia de familiaridade, a ideia de você chega um momento que você tem o filme todo, né, já internalizado, e é a partir daí que as intuições podem acontecer. Porque justamente aí vem a questão que eu te digo, quer dizer, às vezes o crédito excessivo na sua bagagem conceitual, né, nas suas armas de crítica, ele gera trabalhos que às vezes são formalmente corretos, mas sem nenhuma intuição que ilumine a obra, que crie para o leitor a ideia de que você está realmente, né, sendo capaz de penetrar de maneira mais consequente na obra do cineasta. E eu sou alguém que acho que herdou muito isso, essa ideia de que a crítica se faz também de intuições, se faz da capacidade de você escolher a pergunta, de você, nesta familiarização a maior possível com o filme, você descobrir relações internas, né? E é claro que isso tudo interagindo com conceitos que você pode mobilizar, mas a herança maior do Paulo Emílio foi essa, né? A ideia de que a crítica é feita por uma pessoa inteira e não apenas por um intelectual que se arma de um determinado método, né? E isso está muito claro no procedimento dele. A biografia, né, a história da produção do filme, até chegar o momento em que você já criou um solo a partir do qual você faz uma descrição do filme e depois você, nesta descrição, você introduz determinadas análises, interpretações, né, que procuram trabalhar a ideia do estilo, né, e depois você faz, como ele fez, uma análise de como o filme foi recebido pela crítica no momento em que ele foi lançado, alguns aspectos da história do filme diante dos diferentes públicos que ele encontrou. Esse é um método ou um proceder que está lá também no livro sobre Humberto Mauro, feito bem depois, já no início dos anos 70 aqui no Brasil, quando ele faz a tese dele, né, sobre Humberto Mauro. O livro do Paulo Emílio, ele é um clássico nesse sentido daquele livro que é uma passagem obrigatória, né? Porque, veja bem, ele, pela própria maneira como ele estruturou o livro, ele traz para dentro uma enorme, né, documentação, né? Ele cria, para aqueles que vieram depois, um solo a partir do qual pensar o Vigo. Ele faz uma análise estilística fina, né, e muito,
detalhada das obras, né, traz uma interpretação dessas obras que é geradora de um diálogo inevitável. Quer dizer, é como se você pudesse falar sobre Orson Welles sem passar por Bazin, por André Bazin, como se, entendeu? Você pudesse, enfim, fazer um trabalho sobre determinado cineasta a partir do zero. Isso não existe. Nos Estados Unidos, ele foi, não é, em função de ter sido traduzido, mas não só em função disso, ele teve um papel enorme. Eu sei porque eu conheço o William Simon, que era professor da Universidade de Nova York, que inclusive convidou o Paulo Emílio. Um ano antes de eu ir para lá, em 74, o Paulo Emílio foi para dar um curso sobre cinema brasileiro. Mas o primeiro motivo que esse professor de lá teve para convidar o Paulo Emílio foi o fato de que ele escreveu uma tese sobre o Vigo. E ao escrever a tese sobre o Vigo, ele ficou muito impressionado com o livro do Paulo Emílio. E o livro do Paulo Emílio foi fundamental para ele. Então ele tinha muita admiração pelo Paulo Emílio. E ele o convidou.